Fala meus amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E eu queria agradecer a todo mundo também que tem assistido os vídeos diários. As nossas lives voltam na sexta-feira, então não importa o que digam, volta na sexta com as lives e as transmissões ao vivo para todo o ano. E também a cada mês eu vou estar falando para vocês a quantidade de lives que vai ter dentro daquele mês, tá? Então, janeirão aí, a gente vai fazer 12 transmissões ao vivo durante todo janeiro. Aí entrou fevereiro, a gente vai falar quantas lives e assim vai. E quando eu falar o número, tá pessoal, é sempre o mínimo, tá? É de 12 pra cima, aí no outro mês de 10 pra cima e por aí vai, tá? Agradecer a todo mundo que tem assistido os vídeos, tem ficado até o final. Por exemplo, esse vídeo é legal que você fique até o final pra você tomar, tá? Uma opinião sobre a minha opinião, sobre a questão do vídeo. Aí sim você vai entender. Esse tweet aqui eu fiz, ó, e eu vou explicar ele aqui, não devo satisfação pra ninguém. Quando eu tiro o clubismo, sim, esses times deram mais orgulho do que o Palmeiras no Mundial de Clubes. Se daí você entende que eu não sou palmeirense, é um problema seu. É um problema seu, não meu, tá? Então eu tô explicando aqui pra minha audiência, mas lá no Twitter eu não devo satisfação pra ninguém, entendeu? Não devo satisfação pra ninguém. Não gostou do que eu postei? Não segue. Doeu? Fazer o quê? Faz parte, tá? Problema de cada um. Outra coisa também para deixar claro aqui, esse vídeo ele nasceu de forma casual e faltou eu explicar uma situação que tem como os clubes se protegerem, mas eu não sei se eles conseguem, tá? E aí eu vou explicar aqui no começo do vídeo para não esquecer. E tem mais uma questão também, tá? Se a gente levar em consideração essa tática que o Flamengo tá usando, nós estávamos ontem e eu já tinha falado sobre isso já tem uns dias, por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Eu acho legal que o vídeo tenha mais alcance, que esse papo tenha mais alcance, que ele faça ali parte do nosso dia a dia durante todo o 26, porque é um tema importante no que se diz respeito ao mercado da bola do futebol brasileiro, que está fraco, né? Está fraco, porém, as coisas tendem a pegar. Antes de eu ir para o ponto onde os clubes podem se proteger, vamos passar aqui, vamos olhar rosto por rosto. Esse time do Palmeiras é suficiente para a próxima temporada? Se a gente pegar rosto por rosto aqui, ó, e analisar para essa temporada, esse é o time que vai levar a conquista de Libertadores? Você realmente que tá aí do outro lado acredita nisso? Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de acreditar quando eu olho a reapresentação do Palmeiras, rosto a rosto, jogador por jogador, que esses caras vão trazer Libertadores pra gente. Porém, tem quem acredite que vai. Tá tudo certo, eu acho que precisa de reforço. Esse time precisa de reforço. E aí no assunto do vídeo, o que o Flamengo sempre fez com Palmeiras e outras equipes? Tenta tirar o Pedro do Flamengo. Olha como que foi pro Gabigol sair. O Gabigol saiu depois do vínculo do contrato. O Flamengo, quando ele enxerga o jogador como pilar, vai lá tentar tirar o Léo Pereira hoje pra ver. Então os clubes aqui no Brasil vão ter que fazer isso. O que o Pedrinho BH fez? Ah, você quer? 50, é o dobro do que você tá querendo me oferecer. E eu acho que os clubes vão ter que ter essa postura. É só essa postura que vai fazer com que essa tática do Flamengo dê errado. A tática do Palmeiras já foi assim também lá atrás com o Alexandre Matos. Nós descobríamos que um time queria determinado jogador, o que o Palmeiras ia lá, atravessava a negociação e trazia. O próprio Marlon Freitas, o Fluminense queria. Então o Palmeiras também participa disso. É importante deixar claro que quando o Palmeiras colocou 700 milhões, ele também participa ativamente disso. Ele também inflaciona o mercado. Inclusive o Palmeiras, se a gente fazer uma análise fria do quanto a gente paga para determinados jogadores, eu acho que o Palmeiras é o time que mais inflaciona o mercado, ainda mais do que o Flamengo. Só que de uma forma meio estranha. Meio estranha. Quando a gente vai ver peça por peça e quanto que eles recebem, eu não sei se é tão inteligente assim o nosso posicionamento de inflacionar o mercado. Pois bem, rapaziada, o vídeo é completo, tá? Espero que vocês curtam aí. Entenda que é um assunto que sim está em pauta, não só ali no BarbaCast, não só aqui no canal, mas qualquer um que entende minimamente de mercado tem percebido que se o Flamengo quiser ter um posicionamento mais agressivo, ele vai conseguir montar um time parecido com o que foi 2019, e se já não é esse time do Flamengo tão bom quanto o 19. E talvez o Jorge Jesus dava àquele time uma impressão muito maior do que ele era, né? Porque os números do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro de saldo de gol já foi uma coisa absurda. Já foi uma coisa absurda, só que de repente ele não joga tão bem quanto aquele de 19. No entanto, já é um time que, olhando para o cenário nacional, ele vai sobrar. E aí,
é importante a gente ter algumas reflexões sobre o posicionamento do presidente do Flamengo, que me parece ser um cara que quer realmente ganhar tudo, né? Uma coisa é você ver essa declaração do Pedrinho BH e você leva até pra comédia. Então ele diz que o Tite veio pra trazer 3 títulos, mas ele vai fazer os ajustes pro Tite, porque esse time do Cruzeiro, pra bater 3 títulos, esse time perdeu do Corinthians, igual o Palmeiras perdeu, então ele precisa de ajuste, né? Porque senão parece piada, né? O Tite vai fazer esse time do Cruzeiro ganhar 3 títulos com o Cruzeiro que tem hoje? Sem ajuste? Não ganha. Não ganha. 3 não ganha, pode ganhar 1. Tô mirando 3 pra ganhar 1. 1 pode ser. E ainda assim acho que Copa. Alguma Copa. Alguma Copa o Cruzeiro pode ganhar. O Campeonato Brasileiro com o time que o Cruzeiro tem hoje, sem ajuste, sinceramente, não ganha. Não ganha. Saiu o Gabigol, não saiu? Quem vai ser o cara? O Caio Jorge, mas e tem que ter mais um. Senão não ganha. E aí, enquanto ficam essas declarações políticas de Pedrinho BH, Leila Pereira, o Flamengo vai mais para o lado técnico da coisa. Entendeu? Há muita gestão política, mesmo nas SAFs. Você não pode fechar os olhos para aquilo que falta no seu time. E falta no Cruzeiro, pô. E não é desrespeito da minha parte. Faltam pequenos ajustes. O Cruzeiro poderia funcionar melhor. Ao invés de ter 2 meias de ligação articuladores, ou 2 volantes, né? O Lucas Silva e o Lucas Romero, ele ter mais um meia pra jogar com o Matheus Pereira. Muda todo o Cruzeiro. Fica um time muito mais interessante. Fica um time muito mais técnico. Mas esse time do Cruzeiro que derrapou em momentos decisivos do Campeonato Brasileiro, que poderia ter levado o Campeonato Brasileiro, falta ajuste, como falta ajuste no Palmeiras também. Bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vai deixando comentário, deixa o like, que isso ajuda aqui o canal. E muito obrigado que quase toda estreia tem 500, 600 mil pessoas. Isso só é possível com o seu like. Isso ajuda aqui o canal a continuar crescendo. Bora lá. Corte do BarbaCast sobre o Flamengo precificar o mercado, e eu já vou falar que eu discordo. E vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, tá? Eu não acho que o Flamengo está tomando uma posição de precificação somente. Tem a ver diretamente com a liga, tá? Com a liga. E aí eu vou fazer o meu contraponto, eu já sei pra onde vai caminhar aqui. Vou fazer meu contraponto, quero saber a opinião de vocês. Inclusive, quando eu falei de Caio Jorge e Marcos Leonardo. Caio Jorge é simplesmente assim. Eu movimento aqui dentro do Brasil aquilo que eu tenho interesse e precifico, mas o que eu tô querendo comprar está lá fora. Tá? É isso. Se vier o Caio Jorge, atende às expectativas do Flamengo. Porém, a expectativa do Flamengo é Marcos Leonardo. É Marcos Leonardo. Se vier o Caio Jorge, veio um jogador que se destacou, vai ajudar o Flamengo. Mas a expectativa do Flamengo é outra. E eu vou explicar sobre a liga, questão da liga. Vamos lá. Queria saber a opinião de vocês, se vocês perceberam isso também, tá? Bora lá. Observando hoje, o torcedor do Flamengo, por exemplo, quando olha para o Flamengo disputando o Caio Jorge por 30 milhões, ele acha que o Flamengo simplesmente está inflacionando o mercado, está mostrando seu poder. Eu acho que é um pouco mais sério. Eu acho que o Flamengo ele está mudando o patamar de price maker, de price taker, do cara que assume o preço no mercado por ser o maior, para o formador do preço. Ele estabelecendo um outro patamar. Ou seja, aqui em outras palavras, ele é o dono da Stake, né? Stake não é aquela marca. Ele que tá ditando as regras. É mais do que isso. A declaração do BAP, vamos lembrar? O BAP falou assim, ninguém vai investir mais do que eu. Por quê? Porque a Leila Pereira, entre aspas, sem nenhuma ofensa, linguaruda, novamente falou mais do que devia sobre a liga, e ele pegou e colocou assim, o que ele fez? A Leila posiciona o Palmeiras com 700 milhões. Posicionou. Ela posicionou antes da liga. E aí o que o Flamengo faz? Ele anuncia o quanto ele arrecadou e mostra pro mercado, eu vou ditar as regras porque ninguém arrecada mais do que eu. E aí sobra pra Leila o quê? Ficar quieta. Você percebeu que o BAP veio, falou tudo isso e a Leila Pereira não teve condição de responder. Por quê? Porque não tem o que ela responder, mano. Entendeu? Porque, de fato, ele não está errado. Se o Flamengo capta mais recurso, ganha mais receita, automaticamente, dentro do conjunto de regras de uma liga, ele pode gastar mais do que todo mundo. Então esse aqui é o primeiro ponto. Vamos seguir aqui. Lembrando, o conteúdo eu tô pegando do X, mas é do BarbaCast, tá? Com o Mauro César e o Fabrício aí. Vamos lá. Esse estabelecimento desse outro patamar tem 2 frentes, aumentando o custo de contratação de atletas no Brasil inteiro, eleva o patamar, e aumentando os salários. Como uma armadilha para quando o fair play financeiro for implementado. Quando o salário
Eu achei que eu ia discordar dele, eu tô achando que eu vou concordar. Eu achei que ele ia caminhar para um outro lado. Me parece que ele vai caminhar para aquilo que a gente abordou há uns 15 dias atrás em live, tá? Vamos lá, vamos seguir. Aumentam, os times que contratam jogadores, eles assumem um contrato de 3, 4, às vezes até 5 anos. Imagine então que o Cruzeiro, o Botafogo, qualquer outra SAF, precise continuar capitalizando esse time, porque senão a conta não fecha. Aí tem transfer ban e etc. E o Pedro Lourenço continua colocando dinheiro, os meninos continuam colocando dinheiro, o Texon continua colocando dinheiro. Só uma questão do Menin. O desespero é tão grande que os caras já estão querendo colocar o Hulk como acionista, mano. Os caras estão querendo colocar o Hulk, ó, aqui você vai ter parte da SAF. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês dos atletas que estão ficando maiores do que as engrenagens? O Hulk é um desses caras, o Neymar é um desses caras. O Bright White é muito um desses caras. Então, isso aqui que ele tá falando é fato, tá, mano? É fato. E aí você vê nesse movimento do Atlético, ele é desesperador, ele é político, tá? Porque ele fala assim, não, Hulk, fica aqui, ó, aqui você vai poder investir. Você vai poder, ó, o seu poder aqui é tão simbólico que eu te dou o direito de ser um de nós. Você vai poder ser um dono aqui, ó. Vai ter uma participação aqui. Lembrando que ninguém sabe até onde vai essa participação desse grupo no Atlético Mineiro, porque amanhã eles podem vender, a participação do Hulk acabou, ele só vai pegar o dinheiro ali, acabou. Aí é um outro grupo, é mal. Porque aqui no Brasil me parece que vai ser muito isso. Tava na mão do Ronaldo, foi pra mão do Pedrinho. Do Pedrinho vai pra alguém. Do Textor vai pra alguém. Caralho, que bichão, mano. É. Do Textor, ó. Do Textor vai pra alguém. Do Menin vai pra alguém. Enquanto. Já o Flamengo não vai ter esse. Parece que não vai ter esse problema. Parece que não vai ter esse problema. Parece. Enquanto não for SAF. Então, assim, isso que ele tá comentando aqui é legal a gente entender qual que é o posicionamento estratégico. E aí, cara, lembra como a gente começou essa live? De lá na frente, em 2030, a Leila Pereira chegar e falar assim, gente, alguém vai ter que comprar isso aqui, hein, gente? Hein? Alguém? Quem é esse alguém? É importante a gente já ir amadurecendo e vocês começarem a olhar quais canais e quais comunicadores estão falando pra vocês sobre esse tema. Então veja como eu comecei essa live aqui na Roxinha, eu vou deixar ela disponível para juntar com o conteúdo que a gente está trazendo para esse vídeo. E lá na frente, em 2030, a gente vai ver se vai bater esse vídeo aqui com o que eu tô falando ou não. Vocês vão pegar lá na frente e a gente vai fazer uma comparação. Fez algum sentido ou não fez nenhum? Tá? Bora. Deixa eu ver. O que é sinistro, hein, mano? Está na hora de ativar o veneno? Coisa aqui do vídeo eu vou passar ali, porque senão, mano, eu não consigo ter paz aqui, cara. Entra muito. Sabe que tem muito aqui? Vagalume. Tem vagalume aí na sua casa? Tinha que parece uma lâmpadazinha de Natal, assim, ó. Muito, velho. A partir de 2028, só poderão ser gastos 70% do que se arrecada naquilo. Só que o cara tem um contrato de 3 ou 5 anos. Então, o que o Flamengo está fazendo não é só inflacionar o mercado. O Flamengo está criando uma armadilha para as SAFs. Isso está muito evidente, né? A gente um conceito de economia que chama precificação predatória. Então, o exemplo que eu usei foi uma farmácia, chega numa cidade do interior, uma grande rede, e coloca os preços todos abaixo de custo. Quebra todas as farmácias, quando quebra o mercado, eles sobem o preço. O Flamengo está fazendo o contrário. O Flamengo está subindo os preços de tudo, loucamente, os clubes vão acompanhar. Então, imagina, o titular do Cruzeiro olha pro terceiro reserva do Flamengo e fala, pô, o salário do terceiro reserva do Flamengo é maior que o meu. Opa, vou lá reclamar. Pedro, não dá, né, cara? Eu sou segundo colocado no campeonato, meu salário é 30% menor, eu quero um aumento. Isso gera um efeito cascata, ele ganha um aumento, o outro jogador vai querer um aumento, todo mundo vai querer um aumento. Já vista que o Caio Jorge já postou a piscina dele há 4 dias atrás, vermelha. Por que ele fez aquilo? Cara, o Flamengo ele dá muita atenção, ele dá muito dinheiro, ele gera muito marketing. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo. E sabe o que é bom pro Caio Jorge? E se ele não jogar com o Flamengo, ele vai ter aumento salarial no Cruzeiro, melhor contrato. Só do Flamengo se posicionar querendo ele se ficar no Cruzeiro, já é melhor pra ele também. Então assim, só do Flamengo ter o interesse ali, ele vai piorar as condições de custo do Caio Jorge. Daqui a pouco, o que o Flamengo pode fazer? Não é o caso hoje, tá? Mas se tivesse bem o Caleri no São Paulo, que não é o caso hoje,
pelas temporadas, as duas que o Caleri fez, chega lá no Caleri. Aí chega no Botafogo, faz um movimento em cima do Botafogo. Chega lá pro Corinthians e ele pode dar essa causada. No entanto, no caso do Caio Jorge, eu acho que o diamante que o Flamengo quer se chama Marcos Leonardo. Tá? Acho que tem esse posicionamento que ele tá explicando. Eu acho claro. Eu achei que ele ia caminhar para um outro tipo de análise. Né? Tanto que eu falei, acho que eu vou discordar aqui. E não, pelo contrário, concordo muito com o que ele tá falando. A gente abordou isso daqui exatamente assim. E aí o Palmeiras já fez a sua alavancagem. Tanto é que agora, Marlon, Savarino, Adrielson, você vai ver que o Palmeiras provavelmente não vai conseguir fazer de novo o que ele fez, porque já fez a alavancagem. É igual parte do torcedor tá falando assim, o mercado da bola do Palmeiras está muito fraco. O mercado da bola do Palmeiras já ocorreu. Foi no ano passado. E é por isso que ficou aquela coisa, aquele gosto amargo de não ter ganho nada. Porque quem se movimentou igual o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo, tiveram êxito, ganharam 2 títulos. O Palmeiras não teve. Se você for olhar bem, dentro do plano do que o Fluminense podia fazer, o Fluminense também repatriou jogadores, a aquisição do Felipe Melo, trouxe jogadores naquela temporada e ganhou uma Libertadores. O único que não conseguiu foi o Palmeiras. Ele trabalha a alavancagem e no momento da alavancagem ele não ganha nada. E as outras equipes ganharam. E o Flamengo ainda vai fazer. Tudo indica. Claro, já tinha contratado anteriormente o movimento do Jorginho, o movimento do Carrascal. Não é também qualquer movimento. Tinha feito já anterior o movimento do De La Cruz. Então não são quaisquer movimento que o Flamengo fez. Só que o Flamengo consegue captar esses jogadores num formato diferente do que o Palmeiras fez. Contratou, ganhou os 2 títulos. E agora pode fazer melhor. Entendeu? Agora, tudo aquilo que falava do risco do Flamengo ser um Bayern de Munique, e nunca esteve tão real como tá. Vai conseguir? Vai, da habilidade política do BAP, da habilidade de montagem de elenco, de scouting dos jogadores. Mas nunca esteve tão claro essa distância abrindo. Agora abriu. Agora é inevitável. Os caras ganham 2 títulos e tem disposição para alavancar risco. Alavancar investimento que num primeiro momento é dívida, mas depois lá na frente se torna resultado desportivo. Pelo menos é o que todo mundo fez e indicou. Né? Até o Corinthians fez 1, 2, que foi o Garro, o Memphis, ali, Carrijo, já ganhou o título. A alavancagem, ela dá certo no futebol brasileiro. Ela já viu, o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou o título. 2, velho. São Paulo ganhou a Copa do Brasil. E naquele elenco da Copa do Brasil de São Paulo, o São Paulo fez pequenas alavancagens também. Então, assim, a alavancagem dá certo. Só que o Flamengo tem uma disposição para fazer isso muito maior. Receita de risco. Ele pode arriscar mais, né? São Paulo fez o Lucas e fez outras contratações também. Não precisou de tanto para bater Copa do Brasil. Tipo o que o Corinthians fez, entendeu? Mas aí é uma expressão. Libertadores e Brasileiro é outro patamar, né? Como diz o Bruno Henrique, é outra história, né? Se não der aumento, gera descontentamento no vestiário. Então os caras normalmente, né, vamos lá rever o seu contrato, aumentam. Isso vai gerar uma necessidade do cara, quando estabelecer-se os 70% em 2028, de falar, cara, eu vou ter que colocar muito mais dinheiro, senão não vai ser 70%, vai ser 90%. Tem uma saída aqui, o bom e velho scouting, tá? Pra quem tá aí desesperado, mas como é que vai fazer então pra boas contratações? Que é o que a gente abordou no vídeo do Josa Novales. Se você trabalhar direito, é possível você bater de frente. Só que você vai precisar trabalhar melhor o seu modelo de contratação. Vocês viram? O Mikael tá saindo pro Inter de Miami, tá todo mundo comemorando. Custo 0. Empréstimo, velho. Você errou milhões no Mikael pra emprestar pro time que contratou o Messi. Olha essa gestão do Palmeiras, mano. E compra o Tabata e empresta pro Qatar. O Qatar tem dinheiro pra distribuir. Agora a gente contrata o Mikael e joga ele pro Inter de Miami. Só faz sentido se a gente estiver mirando um jogador do Inter de Miami, tipo o Depou. Caso contrário, faz sentido nenhum você fazer isso. Mas não faz nenhum sentido. Entenderam? A não ser que você está mirando um jogador do Inter de Miami. Só nesse aspecto faz sentido. Mas vindo de um Palmeiras que você fez negócio com o Nottingham Forest pelo Sousa, podendo repatriar o Danilo, eu não consigo acreditar em posicionamento estratégico do Palmeiras. Não consigo. Porque foi no Nottingham, trouxe 2 jogadores. Trouxe o Sousa num valor caro. Podendo repatriar o Danilo, quem repatriou o nosso jogador foi o Botafogo.
e a gente contratou o Marlon do Botafogo. Ou seja, se é que o Palmeiras posiciona estrategicamente, eu não consigo perceber. Não sei vocês aí se vocês concordam, se vocês percebem. Eu não consigo. Eu vou ter que continuar injetando dinheiro. A brincadeira vai ficar muito mais cara. E aí, tem o seguinte, o cara é bilionário, mas dinheiro não aceita desaforo. Eu acho que o Flamengo está construindo uma armadilha para as SAFs e para os outros clubes. Não é uma coisa, jogando 30 milhões aí, porque é louco. Não. Então vamos precificar isso aqui mais alto? Vamos aumentar o seu salário, vamos aumentar o salário de todo mundo, porque eu aguento. Quando o Flamengo, em 2028, tiver uma receita recorrente de 1,8 bilhões, 70% disso ele vai poder gastar no seu clube. E o Cruzeiro... Aí acabou, né? Aí me faz lembrar vídeos de vários influenciadores, jornalista, comunicador. Se o plano deles der certo, ou seja, vai precisar ter muito sangue nos olhos das equipes para tirar os títulos do Flamengo. Porque caso dê certo em título, porque a alavancagem no futebol depende de título. No caso do Flamengo ainda mais, porque ele não me parece estar comprando para revender, tá entendendo? Essa é a diferença. Ele está comprando para colher. Ele está investindo para ganhar e não para vender. Então, a alavancagem do Flamengo depende de título. E aí, o que acontece? As equipes precisam minimizar erros, né? Por exemplo, o Corinthians jogou contra o Flamengo no retorno. Ele deveria ter ganho aquele jogo. Aí, como é que o atacante do Corinthians bateu o pênalti? O Palmeiras contra o Flamengo faz um jogo muito bom, perde 3-2. O Estudiantes faz um jogo muito bom na volta contra o Flamengo, perde também nos pênaltis. O Racing fez um jogo ok na volta, também perdeu. O Palmeiras na Libertadores nem chutou no gol. Então, isso não me parece reunir uma série de coincidências, né? Ainda que as equipes conseguem disputar, elas vão precisar fazer um pouquinho mais. Elas vão precisar levar a campo aquilo que a questão financeira está trazendo no bastidor. Ou seja, vai jogar contra o Flamengo só achando que é o time do cheirinho, entre aspas, eu estou usando, ou vai jogar contra o Flamengo para impedir que o Flamengo ganhe tudo? Esse é um ponto que eu quero ver a opinião de vocês aí. Quem chegou até o ponto aqui no chat, tá? Quem vai comentar aqui embaixo. Vai ter quanto? 400, 700? Vai ser só 70%. Para continuar brincando, ele vai ter que colocar os 300 milhões mais 300 milhões para chegar em 70%. Para mim é o que o Flamengo está fazendo. Eu não acho que seja o Flamengo esteja esbanjando, o Flamengo esteja sendo irresponsável. Eu acho que é uma estratégia corporativa comum no mercado corporativo que o Flamengo está usando. É isso. Eu, caminhei achando que eu ia discordar. Acabei que concordo em gênero e grau. E aí, amigos, o que eu acho que é legal a gente ter uma reflexão aqui? Você percebe que eu tava na live e eu estava caminhando a discordar. E por que eu tava caminhando a discordar? Porque eu achei que eles iam falar só daquela coisa do posicionamento malvadão do Flamengo. E eu acho que isso é errado, pensar dessa forma é errado. Agora, olhar para o ponto de vista da Liga, na hora que o BAP deu aquela declaração, o que a Leila Pereira fez? Vou colocar 700 milhões antes da Liga. Eu sou super inteligente, mas existem outros dirigentes que percebem o teu movimento. Então isso que é importante a gente mostrar. O Palmeiras antecipou a Liga, mas aí o Flamengo contra-golpeou de que forma? Ninguém vai gastar mais do que eu. Eu não vou deixar ninguém gastar mais do que eu. Você gastou 700? Eu vou gastar mais porque eu arrecado mais. E esse é o ponto que tem que ser debatido e ninguém tá debatendo na TV, cara. Ninguém tá debatendo na TV. Muitas vezes se fala que o conteúdo da internet são engenheiros de obra pronta. Eu discordo. Eu sempre tô tentando trazer as coisas antes. Sempre. Inclusive nessa transmissão de ontem eu quero que vocês assistam lá, porque tem um recado pra você. Em 2030, a Leila Pereira se tornando dona do Palmeiras com essa péssima visão de mercado que ela tem, ela se acha super inteligente, mas ela sempre caminha pro lado político da coisa e não de gestão, e não o lado executivo. É só você ver quem que é o diretor dela. O Palmeiras está entrando daqui a pouco a 2030 e o diretor continua sendo o Anderson Barros. O Palmeiras não tem capacidade de ir no mercado europeu trazer um cara foda, diferente. Por mais que a gente olhe o Boto e não acha que ele é a melhor opção da Europa, mas melhor opção do que o Anderson Barros ele é. Então é esse ponto que a gente tem que começar a observar. E principalmente, a Leila Pereira, ela tem uma proximidade com a CBF. E é claro que ela viu o movimento do Botafogo, que contratou sem pagar, quis passar a Liga adiante, só que a Liga vai beneficiar o Flamengo. E eu falei pra vocês na época isso. Quem assistiu minhas lives lá no YouTube, aqui no YouTube, a respeito sobre a Liga e sobre o futebol brasileiro, eu falei, a Liga é bom.
É bom você ter um conjunto de regras que estabeleça a obrigatoriedade de pagamento, mas de certa forma vai frear o Palmeiras e frear clubes que querem fazer alavancagem. Aí o que o Palmeiras fez? Fez a alavancagem antes da Liga, mas esqueceu da capacidade de receita do Flamengo. Então que a gente consiga ser melhor do que boa parte dos clubes, sim, mas o Flamengo vai continuar sendo uma pedra no sapato. E agora, que é o problema, porque existe o Flamengo já tetracampeão da Libertadores e de repente os caras vão abrir uma vantagem que dava para ter sido discutida de outra forma. E aí o Flamengo agora tem na mão aqui a gestão do BAP, tem na mão a capacidade de receita que os caras têm. E é lógico que eles vão levar isso para debater na liga. É claro que eles vão colocar isso como prioridade. E não sei se estão errados. Porque, de fato, se você precisa ter responsabilidade nos investimentos, você precisa primeiro captar recurso, ou seja, captar dinheiro, para depois gastar esse dinheiro. Vocês concordam comigo? Enfim, espero que vocês tenham entendido, que tenham curtido o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho e me conta aqui se você está curtindo também os vídeos. Hoje tem live exclusiva sobre futebol, são 5 assuntos que a gente separou sobre mercado. twitch.tv, NOQD, você acompanha essa live a partir das 8h30 da noite. Conto com a participação de vocês, é só passar lá às 8h30 e os melhores momentos dessas lives a gente vai trazer pra cá como vídeo também. Tamo junto, rapaziada.